Olá, estamos na Bibliepac, a biblioteca da Escola de Ensino Médio Tempo Integral, professor Plácido Araujo Castelo, para mais uma edição de sua ação Traço a Traço, história de riscos, rabiscos e figuras. Nesta edição, que é uma conversa descontraída, a figura da vez atende em situações formais pelo nome Edmilson Gomes da Silva Filho. Nas de trocas afetivas, pelo tratamento Tom professor, gestor, esposo, pai. Na rede municipal, atua em sala de aula. Na estadual, na coordenação pedagógica. Desde o ano da graça de 2015, integra o grupo gestor desta unidade de ensino. Sua consorte chama-se Morgana Moreira. Seus dois filhos, Fernando Henrique, primogênito, e Francisco Humberto, caçula. Nesta conversa, teremos a alegria de ouvi-lo falar de sua atuação de professor e gestor educacional. Na captação do som e da imagem da conversa, contamos com o Wendel Maia, aluno de primeira série, turma D. Na mediação, com João Vitor, aluno de segunda série, turma B, a quem entrego a palavra. Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto da biblioteca e hoje eu vou entrevistar o Edmilson, nosso coordenador pedagógico. Aí para iniciar, eu queria perguntar aqui, como o tio Lucas falou, você iniciou em 2015, né? Você poderia comentar quais foram as primeiras impressões aqui da escola? Certo. Quero inicialmente assim agradecer pelo convite. Me sinto bastante lisonjeado, né? Reconhecido, homenageado por ter a oportunidade de conversar aqui com vocês, né? Agradeço por demais o convite do professor Lucas, que é quem acho que idealizou esse projeto, né? Dirige, né? Tão bem conduzido, né? Por ele e por vocês, né? João Vitor e Ender Maia, né? Já percebi uma fineza, né? Uma sutileza, no trato, né? Com esse momento. Só fazer uma pequena correção, né? O caçula é Felipe Humberto, né? Fernando Henrique, Felipe Humberto, meus dois FHs, né? Assim. Então, assim, a primeira impressão, né? Eu já estou na coordenação desde 2015, então já são quase 10 anos, né? Depois de alguns anos em exclusiva regência de sala de aula, e aí me coloquei neste desafio, né, de integrar o núcleo gestor dessa escola enquanto coordenador pedagógico, né? Então, assim, é sem dúvidas uma função bastante desafiadora. A função de estar em sala de aula, né, tem seus desafios, na coordenação há outros desafios, né? A gente tem que dar conta de muitas nuances, né, que permeiam toda a rotina escolar, né? Estar presente nos diversos segmentos, né? Acho que a gente, enquanto, né, coordenador escolar, a gente tem essa função de mediar, né, o diálogos entre os diferentes segmentos dentro da escola, né? Professor, aluno, aluno, professor, secretaria, vigilância, serviços, né? Todos recorrem a nós para intermediar um diálogo, né? Seja ele, por vezes, conflituoso, né? Tenso mais ou não. E a gente tem, né, esse papel de gerir, né, essa rotina escolar, né, conduzindo da forma que a gente melhor puder conseguir, né? Entendi. Aí sobre eu acho que é Capciosa? cap- capacitação do senhor. Capacitação. Você pode comentar um pouco sobre? Não, assim, quem integra o núcleo gestor são todos, obviamente, professores, né? A minha formação na graduação foi em letras e também filosofia. Prestei o concurso público no estado e no município, como o professor Lucas adiantou, na área de letras, né? Então, sou professor de língua portuguesa nas duas esferas, né? E foram dois cursos paralelos, concomitantes, né? A filosofia na estadual, no Ceará, e o curso de letras na federal, né? Concluído esses dois cursos, ainda no ano de 2009, né? Em 2010 assumi a regência de sala no estado, fiz um curso de especialização na área de linguística e em 2015, como eu falei, né, passei a integrar, né, o núcleo gestor da escola. Fiz curso de especialização na área de gestão escolar também e outras capacitações, né, que são ofertadas pela Secretaria de Educação. Aí, sobre os anos de experiência do senhor, tipo, como o senhor se sente, assim, quais são as opiniões pessoais sobre o caso, sobre os alunos em si?
Não, lidar com, né, centenas de adolescentes não é fácil, né? Eu, às vezes, já falei em reuniões entre pais e mestres, né? Às vezes, né, um em casa, né, a gente tem os seus conflitos por vezes, né? Quando a gente tem um filho em casa adolescente, é uma fase, né, que aspira, né, muita atenção, né? Assim, é uma fase difícil também para o jovem, né? De transformações, de mudanças, Uhum. e saber orientá-lo, acompanhá-lo nessas transformações, nessas mudanças, né, assim, requer muito cuidado, muita atenção, muita paciência também, né? Muito discernimento, conhecimento, habilidade para isso. E dentro de uma rotina escolar, com centenas, no caso da nossa escola, cerca de 400 e pouquinho, né? O dia todo na escola em tempo integral, né? Manhã, tarde, ofertando, né? 9 horas aulas por dia, 3 refeições diárias, lidando também com os conflitos entre os discentes, né? Entre os jovens. Então, é uma rotina que exige muito da gente, mas, Uhum. assim, também muito gratificante, né? Sem dúvidas, que é quando nos percebemos assim como agentes transformadores da vida de muitos jovens, né? Muitos jovens que saem daqui e conseguem, né, se formar enquanto pessoas, cidadãos, profissionais, né, constituírem suas vidas, né, formarem famílias e seguirem, né, crescendo e amadurecendo, isso é positivo, né, poder de alguma forma ter contribuído para a vida, né, dessas pessoas em formação, desses jovens em formação, nessa fase tão delicada, né, tão especial ali na vida. Continuando sobre a experiência do senhor, o senhor sentiu alguma dificuldade de início quando conseguiu o carro? Senti. Confesso que assim, né? Me assustei um pouco com a rotina, naquele ano de 2015, né? É, pensei assim, não, acho que não vou conseguir. Pensei em 2015 em desistir, mas assim, né? Resolvi comprar esse desafio, né? Minha esposa na época também estava, né, passando por um desafio, né? Significativo na rotina profissional dela. Ela tinha que viajar, né, diariamente até Canindé, né, ao assumir o concurso naquele ano. E para ela também estava sendo um ano bastante difícil, né? Então eu pensei, não, eu não posso, né? Assim, eu não devo, né? Assim, desistir, né? Eu tenho que persistir, insistir, já que, né, minha esposa está fazendo esforço significativo, né, dentro da rotina profissional dela, para conseguir, né, trabalhar e a gente conseguir tocar o barco, né, e cuidar da casa e criar nosso filho, na época só um, né, só o Fernando Henrique, só o mais velho, na época com 2 anos, né, ele é de 2013. Mas então consegui, né, enfrentar as dificuldades, né, daquele ano, né, de adaptação, de aclimatação, né, na nova função, e estou aqui, né, desde então, né. Eu acho que hoje consigo, né, lidar melhor com as demandas, né. Ah, essa questão é mais curiosidade minha, mas teve alguma experiência que o senhor passou que, tipo, motivou mais o senhor a estar naquele cargo, ou sentir orgulho? Tá fazendo assim? Olha, assim, quando nós recebemos, assim, né, ex-alunos que chegam para a gente para agradecer, para destacar, né, o quão positivo foi o período que esteve aqui na escola, que lembra, né, de momentos aqui na escola, de falas, de conversas, né, que tivemos, isso é importante, né, isso é significativo, isso dá uma injeção de ânimo, né, dá uma motivação a mais, sem dúvidas, assim, né? Assim, pensar, né, como eu falei, que você pode estar contribuindo, né, para a transformação de vidas, né, para o crescimento pessoal, profissional, acadêmico, né, de algumas dezenas ou centenas, milhares, né, para esses quase 10 anos de jovens é interessante, é positivo, é significativo, é recompensador, motivador, sem dúvida. Senhor, quanto a esses alunos que chegaram da pandemia, assim, pois foi 2 anos de isolamento social, eu sei que muita gente teve uma dificuldade, assim, para acompanhar os conteúdos. Como é que foi o senhor coordenando as metodologias dos professores para conseguir se adequar a esses alunos?
a pandemia, né, que nós vivenciamos, né, aquele período foi um período bastante difícil, desafiador, né, para todos. Tivemos que nos readequar a uma nova metodologia, né, aulas remotas, depois aulas semipresenciais, né, parte remota, parte presenciais, depois finalmente conseguimos voltar, né, de forma exclusivamente presencial. E ao retornarmos de forma presencial, depois de 2 anos, né, praticamente 2 anos de afastamento, de isolamento, de distanciamento social, eu percebi, né, eu pude perceber assim um acirramento dos conflitos. Falei ainda há pouco, né, que o papel do coordenador escolar, do coordenador pedagógico, né, é gerenciar essas relações, né, mediar esse diálogo, esse conflito. E eu percebi que ao retornarmos, depois de algum período de distanciamento social, eu tive mais demandas quanto ao gerenciamento de conflitos entre os próprios alunos, né? Uhum. Acho que muitos, né, vivenciaram, né, durante a pandemia momentos bastante difíceis, por vezes com perda, né, de parentes, conflitos familiares, né? Os conflitos familiares acho que se acirraram, né, durante o período, né, de distanciamento social e que as pessoas tiveram que ficar confinadas com as suas famílias em casa, né? Quem teve esse, teve que fazer isso, né? Então, assim, os alunos voltaram e eu percebi um acirramento desses conflitos, né? Acho que foi um período de readaptação realmente ao contato mais próximo com o outro. Acho que se esqueceram um pouco, as pessoas se esqueceram um pouco de tolerar mais as diferenças. Foi um período Com certeza. difícil que eu acho que, né, eu percebi neste ano 2024 até realmente uma melhora nessa relação, ainda há, né, sem dúvida que há conflitos e muitas vezes nós somos, né, isso demanda tempo, né, da gente, essa mediação, mas que realmente pós-pandemia, logo após pandemia, quando ao retornarmos, esses conflitos foram bastante acirrados e tivemos bastante trabalho quanto a Imagino. isso, né? Mas é mais uma dúvida minha mesmo. Como o senhor chega para um professor e instrui ele a chegar melhor no aluno? Como ele consegue pegar a atenção dele para a aula dele? Como o senhor faz isso? O trabalho, né, do coordenador pedagógico, né, o trabalho precípuo, né, talvez, seja realmente de formação docente, de formação de professores, de orientação docente, né? Às vezes esse trabalho, ele fica prejudicado por conta da rotina escolar mesmo, né? Fica complicado, porque assim como o professor, ele prepara a aula, ao entrar em sala de aula, né, ao se deparar com seus alunos, ele conseguir ministrar o seu conteúdo a partir da aula que ele preparou, o coordenador pedagógico também precisa preparar o momento com os professores para que, durante os planejamentos, ele possa estabelecer esse trabalho, né, de formação docente. Mas, realmente, devido às demandas dentro da escola, que são muitas, né, o coordenador escolar acaba atribuindo, né, atribuindo a si muitas funções, né, e que eles chegam, que são todas urgentes e pertinentes, fica difícil às vezes, né, na maioria das vezes, trabalhar, né, uma formação docente como deveria ser, né? Então a gente procura durante os planejamentos conversar com os professores, também na mediação de conflitos, a gente escuta muito, né, a necessidade de escutar realmente muitos professores. Poxa, aquela turma está me dando muito trabalho, aquele aluno, né, está com dificuldade, né? E a gente tem que conversar com o professor, né, para também orientá-lo, instruí-lo, motivá-lo para que ele continue motivado, né, a entrar em sala de aula, né, a conseguir romper os desafios, né, dentro da sala de aula. E às vezes até uma conversa informal, né, seja na coordenação, seja na sala dos professores, seja por WhatsApp, né, a gente escuta muitas demandas dos professores, né, e dá ouvidos, né, realmente às queixas, né, e acho que por vezes o professor precisa de um ombro amigo, né, de um ouvido para que ele possa desabafar, né, e a gente, né, tem esse papel também, né, de escutar, né, os desabafos e aconselhar, né, dentro dos planejamentos, né, trabalhar a formação docente, né,
por vezes, assuntos que eles já tiveram a oportunidade de contemplar durante a graduação, a pós-graduação, mas que eles precisam ser, né, assuntos que precisam ser revistos, retrabalhados, né, relembrados, para que o professor consiga seguir, né, motivado dentro de sala de aula e rompendo os desafios, né, inerentes à função. O senhor já sentiu alguma dificuldade em chegar para um professor para conseguir instruir um aluno? Ou mesmo chegar em um aluno que era problemático para conseguir. Cada indivíduo, né, tem sua singularidade, sua particularidade, cada cabeça é um mundo, né? A gente Uhum, precisa, né, dependendo da pessoa, do indivíduo e do contexto da situação, ter um manejo diferente, né? E assim, há situações, né, que são um pouco mais difíceis, né? E que realmente, assim, num primeiro momento, né, você fica, poxa, e agora, né? Aí você tem que parar, respirar, tomar uma água e procurar conversar, né, da melhor maneira que você conseguir ali encontrar para conseguir resolver ali a questão, né, da demanda do momento, né? uhum. Mas há situações que realmente a gente fica, né, poxa, e agora, né? Mas tem que precisamos dar um jeito. Agora eu só queria responder uma coisa, se você puder. Uhum. Ah, como o senhor se sente quando chega novos primeiros anos, assim, novos alunos que vêm do fundamental? Qual é a sensação em si? A sensação é de, assim, sempre quando a gente recebe, né, alunos novos, recém-saídos do ensino fundamental, chega aqui, né, no primeiro ano, né, eu sinto como uma nova oportunidade para que eu possa, né, apresentar um novo trabalho, né, uma motivação a mais, né? Penso assim, acho que agora com esses aqui eu não vou cometer os erros que eu cometi com os anteriores, assim, porque por vezes, né, cometemos, sem dúvidas, e assim a gente vai aprendendo com esses Uhum. erros, e quando chegam novos alunos é uma oportunidade de eu tentar mostrar um trabalho ainda melhor, né? Já que eles também não conhecem os erros que eu cometi Uhum. anteriormente, então, né, é uma oportunidade, uma motivação a mais para tentar mostrar um trabalho ainda mais significativo para eles, né? Assim, eu penso assim, poxa, é uma nova oportunidade aqui que eu tenho, né? Tem aquele ditado, o verdadeiro professor é um eterno aprendiz, né? Ah, sem dúvida somos, né? Todos nós Uhum. somos. Todos nós somos. Acho que, né, eu sou o coordenador de música de 2024, né? Bem diferente do coordenador de música de 2023, 2022, sobretudo de 2015, né? Que se assustou com aquilo e pensou, não, socorro, né? Mas que conseguiu, né, enfrentar e todo dia, todo ano, toda hora é isso, né? Assim, a gente tentando se reinventar, né, e tentar apresentar o melhor de si dentro das possibilidades, dentro das condições que nos são permitidas, né? Entendi. Pois obrigado pelo papo de hoje. Obrigado por responder minhas perguntas, que até eu mesmo como aluno eu sinto às vezes várias dúvidas assim, sobre os cargos da coordenação em geral, mas acho que é bom, né? Tipo, ser respondido assim, ter um pouco de atenção sobre questionamentos que muitas vezes a gente é bom, né? Uhum, sem Justamente dúvidas, né? aprender sobre isso. Estreitar esse diálogo, né? Porque muitas vezes também eu sinto que os alunos não sabem valorizar, entende? Tipo, os cargos, por causa que não sabem quanto aquela pessoa é capacitada, entende? Para estar naquele lugar, entende? Agora eu passo minha palavra para o Ed para ele dar suas considerações finais quanto à entrevista. Assim, só reiterar meus agradecimentos, né? Me sinto muito lisonjeado por ter sido contemplado dentro desse projeto, né? Estar aqui representando a gestão escolar enquanto coordenador pedagógico para falar um pouquinho, né, sobre a nossa rotina aqui dentro da escola, né? Enquanto gestor, né? Assim, muito obrigado, João Vitor, muito obrigado, Wendel, Mike, que está de trás das câmeras, né? Fazendo esse trabalho técnico. É um trabalho liderado, gerenciado, dirigido pelo professor Lucas, assim, de muita valia, de muito agradecimento para os nossos alunos, né? Ter a oportunidade de vivenciar, eu que sou professor de língua portuguesa, né? Vivenciar o gênero textual aqui na prática, né? De entrevista oral, e o Enda também é uma oportunidade aí de pôr seus conhecimentos técnicos, tecnológicos em prática, né? Então, assim, fico muito honrado por ter tido a oportunidade.
assim, difícil para mim, né, depois de alguns entrevistados, né, como Rafael, como o aluno João Vitor, aqui ocupar esse mesmo lugar, né, mas, assim, no início estava um pouquinho tímido, né, fiquei um pouco receoso, mas, né, também muito feliz por estar aqui. Muito obrigado, João Vitor, Como muito obrigado, opinião, Wendel, Lucas. com a opinião própria, eu diria que isso foi muito bem. Obrigado, bondade sua.